Precisando encontrar as raízes de um polinômio de grau maior ou igual a 3 e não faz ideia por onde começar? Assiste esse vídeo, vem comigo! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Cate Mate, o canal que espalha conhecimento e um pouquinho de amor. Sou Catiana Casonato, professora de matemática, e hoje utilizaremos os resultados estudados nos 3 últimos vídeos para determinarmos as raízes reais de um polinômio de grau maior ou igual a 3, caso elas existam, claro. Antes de mais nada, vamos listar os passos que seguiremos para a obtenção das raízes reais de um polinômio de grau maior ou igual a 3, quando pelo menos uma delas é inteira. O primeiro passo será determinar essa raiz inteira de f. Já tratamos deste assunto aqui no canal, mais precisamente no vídeo Como dar um chute quase certeiro para as raízes inteiras de um polinômio. Corra lá e assista. Muito bem, se denotarmos por b a raiz inteira do polinômio f, vimos aqui no canal que o polinômio x menos b divide f de x. Sendo assim, o segundo passo é fatorar o polinômio f de x da forma f de x igual a x menos b, que multiplica q de x, onde q de x é o quociente da divisão de f por x menos b. Para encontrar q de x, basta realizarmos a divisão de f por x menos b utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini. O terceiro passo será encontrar as raízes de q de x. Note que, se o grau de q de x for igual a 2, basta aplicarmos a fórmula de Bhaskara e resolvido o problema. Agora, se o grau de q de x for maior ou igual a 3, devemos repetir todos os passos anteriores para o polinômio q. Veremos isso daqui a pouquinho num exemplo. E, portanto, as raízes reais de f são o número b, encontrado no item 1, e as raízes do polinômio q de x. Pode ter surgido o seguinte questionamento: por que as raízes de q de x são raízes de f de x? Já vimos que f de x pode ser expresso da forma x menos b vezes q de x. Vamos supor que a é uma raiz de q de x. Isso implica que q de a é igual a 0. Mas se q de a for igual a 0, temos que f de a, que é igual a a menos b vezes q de a, também é igual a 0. E isso nos dá que a é uma raiz de f. Agora, se considerarmos a diferente de b, a volta também é verdadeira. Ou seja, se a for diferente de b e a é uma raiz de f de x, então a é raiz de q de x. De fato, se a é raiz de f de x, f de a é igual a 0. Mas, por outro lado, f de a pode ser escrito da forma a menos b vezes qa. Note que temos o produto de dois números reais dando 0, sendo que a menos b é diferente de 0. Então isso implica que q de a tem que ser igual a 0. E se q de a for igual a 0, a é a raiz de q de x. Sendo assim, mostramos que a diferente de b é a raiz de f de x, se e somente se, a é raiz de q de x. E com isso, concluímos que as únicas raízes de f são o número b e as raízes de q. Vamos agora aplicar esse roteiro em alguns exemplos. Comecemos com o polinômio f de x igual x ao cubo menos 13x ao quadrado menos 13x menos 14. Este polinômio é um velho conhecido nosso aqui do canal. Já vimos em vídeos anteriores que 14 é raiz desse polinômio. Na realidade, vimos mais que isso. Vimos que 14 é a única raiz inteira de f de x. Assim, se 14 é raiz de f de x, x menos 14 divide f de x.
Isto é, existe um polinômio Q de x, tal que f de x pode ser escrito da forma x menos 14, que multiplica Q de x. Utilizaremos o dispositivo de Brio-Ruffini para determinar Q de x. Caso você não conheça o dispositivo de Brio-Ruffini, temos um vídeo feito especialmente para você, onde explicamos com detalhes como funciona esse dispositivo. Traçamos uma reta vertical e uma reta horizontal. À esquerda da reta vertical, colocamos a raiz de x menos 14, ou seja, o número 14. Acima da reta horizontal, colocaremos os coeficientes do polinômio f de x em ordem decrescente do grau dos monômios. Sendo assim, o primeiro coeficiente é o 1, o próximo é o menos 13, depois menos 13 e o termo independente menos 14. Agora, repetimos o número 1 e para achar o número abaixo do menos 13, devemos multiplicar o 14 por 1 e somar com o menos 13, o que nos dá 1. Agora, multiplicamos o 14 por 1, que dá 14, e somamos com menos 13 e obtemos 1. Por fim, multiplicando 14 por 1 e somando com menos 14, obtemos o número 0. Sabemos que este número 0 representa o resto da divisão de f por x menos 14, e esses números aqui correspondem aos coeficientes do polinômio Q de x, que sabemos ter grau 1 a menos que o polinômio f. Portanto, o polinômio Q de x é da forma 1 que multiplica x ao quadrado, mais 1 que multiplica x, mais 1. E o polinômio f de x é igual a x menos 14, que multiplica x ao quadrado, mais x, mais 1. Agora, para concluirmos o nosso exemplo, devemos determinar as raízes reais de Q, caso elas existam. Veja que o polinômio Q tem grau 2, sendo assim, basta aplicarmos a fórmula de Bhaskara. Calculando o determinante, encontramos b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c, e isso nos dá menos 3. Como o discriminante é um valor negativo, temos que Q de x não admite raízes reais e, portanto, f de x possui uma única raiz real, que é o 14. Consideremos agora o polinômio f de x igual x à quarta menos 3x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 18x menos 12. O primeiro passo é encontrarmos uma raiz inteira de f. Sabemos que os candidatos às raízes inteiras são os divisores do termo independente, ou seja, os divisores de menos 12. E com isso temos que os candidatos são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Agora vamos testá-los até encontrarmos uma raiz inteira de f. Comecemos com o x igual a menos 1. Pela lei de f, f de menos 1 é igual a 1 mais 3, menos 4, menos 18, menos 12, que claramente é diferente de 0. Portanto, menos 1 não é raiz de f. Testemos agora o 2. f de 2 é igual a 2 elevado à quarta, menos 3, que multiplica 2 elevado ao cubo, menos 4, que multiplica 2 elevado ao quadrado, mais 18 vezes 2, menos 12, que é igual a 16, menos 24, menos 16, mais 36 e menos 12, o que nos dá 0. Sendo assim, 2 é raiz de f. O segundo passo é fatorar f de x da forma x menos 2 vezes q de x, onde q de x é o quociente da divisão de f por x menos 2. Vamos aplicar novamente o dispositivo de Brio-Ruffini.
Traçamos uma reta vertical e uma reta horizontal. À esquerda da reta vertical, colocamos a raiz do polinômio x-2, que coincide com a raiz inteira de f. Acima da reta horizontal, colocamos os coeficientes do polinômio f em ordem decrescente do grau dos monômios. Ou seja, o primeiro será 1, que é o coeficiente do monômio de grau 4, depois menos 3, menos 4, 18 e menos 2. Repetimos o número 1 e agora multiplicamos 2 por 1 e somamos com menos 3, o que nos dá menos 1. O próximo passo é multiplicarmos 2 por menos 1 e somarmos com menos 4, o que nos dá menos 6. Agora, 2 vezes menos 6 mais 18, o que nos dá 6. E, por fim, 2 que multiplica 6 mais menos 12, que é igual a 0. Lembre que este zero representa o resto da divisão. E como sabemos que x-2 divide o polinômio f, se este número tivéssemos encontrado diferente de zero, é porque teríamos errado nas contas. Agora, sabemos que estes números aqui correspondem aos coeficientes do polinômio q, que tem grau 1 a menos do que o polinômio da f, ou seja, o grau de q é igual a 3. E assim, obtemos que q de x é igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x mais 6. E, portanto, o polinômio f de x é igual a x menos 2, que multiplica x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x mais 6. Note que, como o grau de q de x é 3, devemos repetir todos os passos anteriores do roteiro para determinarmos as raízes de q de x. Então, o primeiro passo é encontrarmos uma raiz inteira para q de x. Os candidatos às raízes inteiras são os divisores do termo independente, que neste caso é o 6. Portanto, os candidatos são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Note que 1 é raiz de q de x, pois q de 1 é dado por 1 menos 6 mais 6, que é igual a 0. Logo, x menos 1 divide q de x, ou seja, q de x pode ser escrito da forma x menos 1 que multiplica p de x, onde p de x é o quociente da divisão de q por x menos 1. Aplicando o Briot-Ruffini para encontrarmos p de x, traçamos uma reta vertical, uma reta horizontal. À esquerda da reta vertical, colocamos a raiz conhecida de q de x, que é o 1. Acima da reta horizontal, os coeficientes do polinômio q de x, em ordem decrescente de grau, ou seja, 1, menos 6 e 6. Repetimos o primeiro coeficiente e agora multiplicamos 1 vezes 1 e somamos com menos 1, o que nos dá 0. Depois, 1 vezes 0 e somamos com menos 6, que dá menos 6. E, por fim, 1 vezes menos 6 mais 6, que resulta em 0. Lembrando que este 0 é o resto da divisão de q pelo polinômio x menos 1, e estes números aqui são os coeficientes do polinômio p de x, ou seja, p de x, que agora terá grau 2, 1 a menos que o polinômio q, é dado por x ao quadrado menos 6. Assim, temos que q de x é da forma x menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 6. E, portanto, o polinômio f de x pode ser fatorado da forma x menos 2 que multiplica o q de x, que é x menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 6. Já sabemos que 2 e 1 são raízes de f. Para encontrarmos as demais, basta determinarmos as raízes do polinômio x ao quadrado menos 6.
que neste caso é mais ou menos raiz de 6. E, portanto, f de x pode ser fatorado da forma x menos 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos raiz de 6 e que multiplica x mais raiz quadrada de 6. Portanto, as raízes do polinômio f de x são 2, 1, mais raiz quadrada de 6 e menos raiz quadrada de 6. Ficamos por aqui. Ótimos estudos e até o próximo vídeo. Vamos espalhar conhecimento!